Dan, tá mudo, a gente não tá te escutando. A gente não tá te escutando aqui. E agora, tá? Aham, agora sim. Agora foi, né? Tá bom. Então, página 184, exercícios de cinética, tá bem? Na questão um, gente, para a gente relembrar aquela questão do gráfico de energia e o que que é importante nesse gráfico de energia? Você saber diferenciar energia de ativação, energia de complexo ativado e ΔH. Se você sabe isso no gráfico, tá tudo certo. Então ele fala o seguinte, ó, ele dá uma reação, aí, ó, nesse caso, ele colocou uma escala de energia. Ele coloca ali energia em quilojoules por mol e o caminho da reação. Eu vou escrever só CR. Ô, gente, quando ele fala assim, ó, no gráfico no eixo Y, tá? Energia em quilojoules por mol, ele está falando da energia dos reagentes, produtos e complexo ativado. Então, os reagentes começam com energia. Nossa, bom, tá aqui. Entalpia dos reagentes. Só para a gente ir, porque depois a gente pega as perguntas e responde de uma vez só. Entalpia dos reagentes, 20 quilojoules por mol. Vai conferindo. Aí, o gráfico atinge um pico, opa, de 100. O que que é esse 100? Hã? O que que é isso? O 100. Isso aqui é a entalpia do complexo ativado. E a diferença do reagente para o complexo ativado é o que eu chamo de energia de ativação, que são os 80 joules, 80 quilojoules. É essa energia que o reagente precisa absorver para atingir complexo ativado. Aí nos produtos a entalpia vai para 80. Ficou meio estranho o gráfico aqui, mas tudo bem. 80. Pronto. Fechou? Então, outra coisa que dá para identificar no gráfico, gente, é o ΔH. Ó, ΔH. Pronto. Tá? Duas coisas importantes. Um, ΔH pode ser positivo ou negativo. Energia de ativação, não. Energia de ativação é sempre absorvida para o reagente e virar complexo, ok? Aqui, no caso, ΔH é positivo. Reação endo. Segunda coisa, não existe relação nenhuma entre energia de ativação e ΔH. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter reação endo e rápida, endo e lenta. Assim como você pode ter exo rápida e exo lenta. São coisas diferentes. O catalisador ele atua aqui, diminuindo a energia, tá? Agora dá para responder tudo rapidão. Qual a energia de ativação? 80. Já vamos colocar as respostas aqui. 80 quilojoules por mol. B. Qual deve ser a energia do complexo ativado? Para ter colisão efetiva, os caras têm que ter 100. Delta H. Ah, aí ó, ele fala assim, porque isso a gente ainda não viu, né? Mas já começando né, os spoilers. Essa reação, ele colocou assim, ó, A mais B dando C mais D, não é? Só que eu vou pedir para vocês acrescentarem um negócio aí, ó. Assim, por causa da pergunta do item C. Ele quer o ΔH da reação direta e inversa. Gente, aquilo que a gente já viu. Processo reversível, a gente falou um pouquinho sobre isso quando estudou ácido. Processo reversível é um processo que ocorre simultaneamente nos dois sentidos. Então, para reações que forem reversíveis, e a gente vai usar muito isso na parte de equilíbrio, para reações que forem reversíveis, eu olho para o ΔH assim, isso para direta, e eu olho para ele assim, para inversa. Então, para direta, ela é endo, e ela absorve 80. 80 não, desculpa.
60. E a inversa é exo. Então, o ΔH da endo é mais 60. E o ΔH da exo é menos. Opa, peraí. É menos 60. Tá? Isso daqui vai ser bem importante quando a gente for estudar deslocamento de equilíbrio, porque um dos fatores que desloca equilíbrio é a questão da temperatura. Não sei se vocês lembram. Ah, o aumento de temperatura favorece endo, diminuição de temperatura favorece exo. Tá? Então, isso a gente já vai meio que deixando aí. Essa daí seria a resposta da C. Aí na D, trata-se de uma reação endo ou exo? Justifique. Já está meio justificado no D, no B, no C, né? A direta é endo. Direta, endo, pois ΔH maior que zero. Pronto, acabou. Tá? Isso também é aí sempre bom fazer essas questões mais discursivas, né? Para o pessoal que eventualmente, que eu já sei que alguns de vocês aqui vão querer fazer discursiva. Resposta curta, direta, uma linha, sem precisar ficar, sabe? Tipo, tá aí. Fechou? Dois. Dois. Para o pessoal de casa, se der algum problema na câmera, me avisa pelo áudio, tá? Porque eu não tô me vendo no televisãozão. Televisãozão tá zoada. Aí ele fala assim na 2. O bom de questão de cinética é que raramente tem conta, né? Muito conceito, então vai meio que rápido. Esse estudo de cinética é mais tranquilo. Um estudante resolveu fazer um experimento para estudar alguns conceitos de cinética química. Inicialmente, colocou dois pedaços de metal, A e B, em água fria. Observou que somente o A reagia. Então, já vou escrever aqui, ó. Ó, uma coisa que vocês vão ver em cinética, tá? Depois, quando talvez vocês já devam ter pego até o exercício para fazer. O que tem de tabela em exercício, gráfico e tabela, tem basicamente exercício cinética, 90% é isso. Gráfico, porque tem toda a questão de energia, a questão de concentração em função do tempo. Tabela, porque uma das maneiras de controlar, existem várias maneiras de controlar a reação, a velocidade de reação. Temperatura, superfície. Então é muito comum o cara propor experimentos comparativos. Então, por exemplo, nesse caso ele pegou dois metais, isso aqui eram metais, tá? E reagiu com água fria e somente o A reagiu. E o B não. Agora, para um pouco aqui. Que reação é essa? Ó a xícara. Que reação é essa? Hã? Eu escutei, alguém falou. Que reação é essa, gente? Vocês têm que saber. Começa com des e termina com locamento. Ó, metal com água. Metal com água. Quer ver um exemplo do que pode ser? Vamos pegar um famoso. Ó, vocês lembram que eu falei do vídeo do cara que comprou sódio no Shopee e jogou no lago? Sódio, existem alguns metais que são tão reativos, e aqui nós estamos falando normalmente de metal de família 1A, 2A, que ele desloca o hidrogênio da água. Tenta olhar para a água assim, imagina que a água é um H+, e um OH-. Ó, aí o que acontece? Metal não tem tendência a oxidar? Ele pula no lugar de quem? Se ele tem tendência a oxidar? Do H+. E aí, se o metal vai pular no H+, ele vai oxidar. O H+ vai reduzir, virando H2. E o sódio, que tem carga zero aqui, né, ele vai virar sódio mais um. Ó, esse é um exemplo. Lembra que eu falei para vocês? Família 1A chama metal alcalino por causa desse tipo de reação. Família 2A chama metal alcalino terroso por causa desse tipo de reação, tá bom? Não esqueça, porque essa reação é importante. Lembra que quando a gente estudou reação inorgânica,
a gente tinha, não sei se vocês repararam isso, tinham 4 reações na apostila. Síntese, análise, simples troca e dupla troca. Das 4, quantas a gente estudou? 2. São as que você tem que saber, velho. Não dá para titubear numa coisa dessa, isso é importante. Aqui tem que balancear. Como que balanceia? 2. Que isso, gente? 2. Aí virou H2 aqui, né? Aqui, quando você põe 2 aqui, você automaticamente tem 2H+, e 2OH-. Então, mete um 2 no sódio aqui, ó, e põe um 2 aqui. Pronto. Entenderam? Aí ele fala o seguinte: o metal A reagiu, só o A reagiu, tá? Aqueceu a mistura e observou que A reagia vigorosamente e B reagia lentamente. Então, tipo assim, o B não reagiu por quê? Porque, vamos lembrar, né? Quando a gente estuda o deslocamento, não sei se vocês lembram que tinha uma condição para a reação acontecer. Por exemplo, se eu colocasse prata aqui, o que que acontecia? Se eu colocasse prata, não acontecia o deslocamento, porque tinha uma questão de reatividade. Aí você fala assim, por que que o B não reagiu? O B não reagiu por causa da temperatura, porque ele fala o seguinte, ó, os metais A e B reagiram, aí ele fala assim, aquecendo a mistura, observou-se que A reagiu vigorosamente e B reagiu lentamente. Então, assim, na água quente, peraí, deixa eu fazer de novo essa tabela que ela ficou estranha. Ó, eu vou colocar assim, água fria, sim e não. Água quente, sim, sim e sim. Tá bom? Bom, ele vai fazer as alternativas. Um. Aí ele fala assim: aqueceu a mistura. Fez as seguintes informações. Os metais A e B reagiram com água porque estão em contato e possuem afinidade. Porém, a reação entre B e água deve ter uma energia de ativação maior do que a reação, uma vez que a reação é mais lenta. E aí? Faz sentido, não faz? Esquentou, deu mais energia para as moléculas. Essa reação pode ser mais lenta, então pode ser que sim. 2. O metal A reage mais vigorosamente em água aquecida, porque a rapidez de uma reação é proporcional à frequência de colisões. E em água quente, a energia cinética das moléculas aumenta, resultando no maior número de colisões por segundo, tornando a reação mais rápida. Acho que também faz sentido, né? Mais temperatura, mais energia. Alô? Mais temperatura, mais energia, mais colisões. 3. Comparando-se as reatividades, o metal A poderia ser o ouro e o B poderia ser o sódio. É o contrário, né? O A, ele reage bastante, tanto na água fria como na quente. Na verdade, o outro não podia nem ser o ouro, porque o ouro não reage nem na água fria nem na água quente. Ouro, prata, esses metais de maior nobreza, né? Eles não deslocam na água, tá? Inclusive, gente, o critério, não sei se lembram que na aula de simples troca, eu passei para vocês uma fila de reatividade, e no meio da fila tinha quem? Que não era metal, o hidrogênio. Porque o critério de nobre é em relação a ele. Tipo assim, se o metal desloca o hidrogênio, ele não é nobre, porque basicamente ele oxida na água. Os metais que não deslocam já entram numa escala de nobreza. São metais que, entre aspas, né, bem grosseiramente, não enferrujam na água. O ouro não enferruja na água, tá? Beleza? Então ficou 1 e 2, alternativa B de bola. B de bola. Vê se ficou alguma dúvida. Tudo bem? Questão 3. Olha lá, bem padrãozinho de tabela. Gente, na 3, que o cara fez? Ele propôs uma série de experimentos, assim, resumindo, né? Depois a gente lê juntos. Ele fez uma série de experimentos
colocou esses experimentos, os resultados, aliás, as condições dos experimentos numa tabela. Então, tipo, se você olhar lá na página 185, tem uma tabela com 4 experiências. E o que que ele variou na tabela? É a superfície de contato, a temperatura. Em alguns experimentos ele utiliza, em outros não, ele utiliza catalisador e a concentração do ácido que está envolvida. E aí, ó, olha a reação abaixo. Eu vou até colocá-la aqui de novo. De novo, o que que é isso? Deslocamento. Olha lá, olha lá. Dando sulfato de ferro 2 mais o hidrogênio. Ô, gente, observa que esse cara aqui, ó, ele é aquoso. Então você está reagindo um sólido com uma solução. Se eu estou reagindo um sólido com uma solução, imediatamente eu já penso em 2 fatores que eu posso afetar a velocidade. O sólido, eu posso mexer com a superfície de contato. A solução, eu posso variar a concentração, tá? A temperatura é genérico, serve para qualquer reação. E o catalisador também, né? Tipo, você pode ter ou não catalisador. Aí o cara fala assim: o seguinte gráfico foi construído com os dados referentes à rapidez de volume de hidrogênio produzido. Olha o que o gráfico está falando. Rapidez de volume de hidrogênio consumido. Então, tipo assim, como é que ele vai verificar a velocidade do processo? Ele escolheu o hidrogênio e monitorou ele. Porque o fato de você monitorar o hidrogênio já te dá uma ideia do quem é mais rápido e quem não é. Aí ele construiu o gráfico. Eixo Y, volume de hidrogênio. Eixo Y, volume de hidrogênio. Eixo X, tempo. Tempo. E aí ele colocou 4 curvas. Uma, duas. Percebe que as curvas elas vão perdendo a inclinação, né? Ó, tem 2 coisas importantes nesse tipo de curva, gente. Eu sugiro que vocês anotem aí. Primeira, olha onde todas as curvas terminam. Terminam no mesmo lugar. O que que isso quer dizer? As 2 curvas terminam no mesmo lugar. As duas não, as 4. Que eu produzi a mesma quantidade de hidrogênio em todos os experimentos. Tudo bem? A reação que é mais rápida, ela não necessariamente produz mais. A questão de produzir mais ou produzir menos é uma questão de estequiometria. Quanto mais reagente você puser, mais produto você vai formar. Nesse caso, como é que ele garantiu que todas produziam a mesma quantidade de hidrogênio? Ele deve ter colocado a mesma quantidade de reagente. Colocou a mesma massa de ferro, colocou solução de ácido ali, a mesma quantidade em mols, para garantir que a produção de hidrogênio era a mesma. O fato da curva 4 atingir o pico antes, vê se isso para todo mundo é claro. A curva número 4 ela atinge o pico antes, porque ela é a mais rápida. Vixe, 4, viu? Tá bom? E a curva mais. A 4 não, A, né? A. A curva mais lenta é a menos inclinadinha, mais suave, né? Que é a D de dado. Ela foi terminar aqui, ó. D de dado. Tá bom? Então, em ordem de velocidade, né? Velocidade de A maior que velocidade de B, maior que velocidade de C, maior que velocidade de D. Agora a gente tem que escolher nas alternativas aquela que me dá a correspondência. Bom, a mais rápida seria A, é a catalisador concentrado, é o experimento 4, né? Todo mundo concorda que é o 4? A é o 4. Por quê? Eu tive maior superfície de contato, pó, eu usei maior temperatura, eu usei catalisador e o ácido está concentrado. Peguei os 4 fatores e combinei os 4 para fazer isso, tá? Agora eu vou atrás da mais lenta.
Puta, eu acho que já deu a resposta, né? Não, não deu. Ou deu? 4A, não. A gente fica entre A e D de doido. Tá, vamos pegar mais lenta. A mais lenta é o contrário. Então eu teria pedaços, temperatura baixa, sem catalisador e ácido diluído, um, certo? A um reúne essas quatro situações. Então é um D. Um D. Agora, puta, que desgraça. Agora eu tenho que ir na B e na C. É, o cara também não foi tão filho da... Ele foi meio filho da puta, né? Tá, a segunda mais rápida é a B. Vamos ver aqui. Pó, pedaço, 25, sim. Diluído, diluído. É a 3, né? A B é a 3? Vocês concordam também, gente? Ou eu tô viajando? B é 3? Tá bom. Deu agora, desgraça? Agora tem que dar, né, cara? Deu D de dado. Não. Deu A. A, né? Avisou pro trabalho, aí está assinado errado. Próxima. A próxima tem umas continhas. Aqui já para mim que lembrar de velocidade média, isso aqui. 4. Na 4, ele fala o seguinte: o gráfico representa uma reação entre carbonato de. Ó, outra reação fodástica de famosa na dupla troca. Carbonato na presença de ácido libera CO2. Carbonato na presença de ácido libera CO2. Isso é uma dupla troca. Ele fala aqui, ó, reação entre carbonato de cálcio com excesso de ácido clorídrico. A curva mostra o volume total de CO2 liberado. Então, de novo, ó, o cara pegou lá KCO3, sólido, jogou ácido clorídrico em excesso para garantir que todo sólido vai, tipo, entre aspas, dissolver, porque não é bem dissolver aqui, né? Vixe, blá. Aí, dupla troca. Lembra que existem dupla trocas com formações de precipitado, geralmente quando é um sal ou quando é uma base, pouco solúvel, né? Ou então liberação de gás. Na aula, a gente revisou, não sei se vocês lembram, liberação de amônia, e uma das que a gente deu muita ênfase foi a liberação de CO2. Porque o que que acontece aqui, ó? Dupla troca, né? Então, o cálcio aqui, gente, qual que é a carga dele? Isso, 2. Cloro menos um. Então, você vai formar CaCl2, aquoso, mais. Como é que eu sei que esse sal é aquoso? Como é que eu sei que esse sal é aquoso? Bianca, lembra da nossa conversa sobre isso? Da necessidade de decorar os bagulho? Como é que eu sei se esse sal é solúvel ou não? Decorei. Onde que tem essa tabela? Dupla troca, tá? Aí vem o composto volátil, que seria H2CO3. Só que o H2CO3, na verdade, ele é instável. Então a gente já escreve assim, ó, CO2 mais água líquida. Aqui eu vou escrever assim, ó, H2CO3. Tá bem? Aí balanceia. Se colocar um 2 aqui, já deu, ó. Vê aí. Tudo bem? Beleza. Eu tinha uma coisa para falar que eu não lembro o que que era, mas tudo bem. Aí ele deu um gráfico do volume de gás. Você percebe que o problema é muito parecido com o anterior? Ele mede a velocidade da reação a partir de um gás que é liberado. Ali era um deslocamento, aqui é uma dupla troca. Os dois liberaram gás, tá? Eu coloquei esse tipo de exercício porque esse tipo de exercício é comum. Aí ele mostra assim, ó. Pronto. Aqui. E aí ele deu uns pontos aqui.
Aqui é o volume do CO2 em litros. Então, isso aqui está litros, né? Deixa eu só escrever aqui direitinho, litro, litro. E o tempo está em segundos, tá bom? Beleza. Aí, ele coloca assim, no instante 30, você vê que o eixo do tempo, ele está de 30 em 30. No instante 30, ele já está com 12 litros. 12 litros. Depois, ele vai para o 120 segundos, né? Ele vai para o 24 litros. É isso? É. Esse gráfico está meio porco, né? Vocês não acham? Sabe por quê? Eu não fica muito claro se ele quis que a gente percebesse que a reação terminou no 120, porque no gráfico ele ainda continua subindo. O certo seria ficar bem retinho, né? Bom, vamos ver o que que ele pergunta aqui. Quanto tempo é necessário para que metade do carbonato de cálcio seja, tá faltando uma palavra, claro, seja consumida? Bota um consumido aí, gente. Quanto tempo será necessário para que metade do carbonato de cálcio seja consumido? Opa, pera um pouquinho. Bem, ó, questão bem cara de Unicamp. O gráfico mostra a massa de carbonato de cálcio? Não. Aliás, se o gráfico mostrasse alguma coisa do carbonato, teria que ser decrescente, concorda? O negócio é reagente. Ele mostra o hidrogênio, o CO2. Como que eu vou descobrir a quantidade de metade da quantidade de carbonato usando o CO2? Vamos lá. Eu vou fazer um esquema. No término da reação, vamos acreditar que esse instante é o término, tá bom? Senão não tem como resolver a questão. No término da reação, que são 120 segundos, qual era o volume de CO2 produzido? 24. Então, isso aqui supõe-se que a reação terminou. Se a reação terminou, você concorda que aqui, para isso acontecer, houve consumo total de KCO3? Tá bom. Quando é que eu atingi a metade do consumo total do negócio? Adivinha? Quando eu produzi a metade do gás produzido. Porque, gente, a reação ela vai acontecendo simultaneamente. Se eu produzir metade do que eu podia, é porque eu já gastei metade do que eu tinha para gastar. Então, se o meu total de CO2 é 24 litros, quando eu atingir 12, digamos que eu atingi metade da reação, portanto, eu atingi metade do consumo. Então, eu vou escrever assim, ó, o consumo total de... Tá. No instante, 30 segundos, havia 50% do produto formado. Do produto formado. Indicando assim metade do consumo do reagente. Vamos ver se ficou bom esse texto aqui. Não sei. Ó, vê se ficou bom. No instante 30, havia 50% do produto formado, indicando assim, não sei se precisa de uma vírgula, talvez, indicando assim metade do consumo do reagente. Pronto, acho que é o suficiente, né? Ô, gente, agora deixa eu falar, aproveitar que a gente está falando sobre isso e já adiantar uma coisa. Vocês lembram que a gente, quando estuda radioatividade, estuda um tal de tempo de meia-vida? Vocês lembram o que que era isso? O tempo de meia-vida, ele é um conceito que está associado a coisas que são consumidas. Eu estou dizendo isso por quê? Porque isso não serve só na radioatividade.
serve em outras áreas de conhecimento, e, por exemplo, na área de farmacologia, né? Por exemplo, quando a gente vai tomar antibiótico, geralmente o médico fala, olha, toma de 8 em 8 horas. Ou toma de 12 em 12, depende do remédio, né? O, um dos critérios que se usa para estabelecer de quanto em quanto tempo você toma, claro, é a dose que você vai tomar durante o dia, mas o tempo de meia-vida. Por quê? O medicamento ele começa a perder o efeito, entre aspas, né? Quando a concentração dele cai metade no organismo. Então você toma um medicamento, seja um antibiótico, ele vai entrar, vai passar para o seu sistema digestório, vai entrar na corrente sanguínea, vai se distribuir no corpo e vai atingir uma concentração, que eles chamam de concentração plasmática. A partir dali, velho, aquilo começa a entrar no fígado e aí o fígado metaboliza. Então a concentração vai diminuindo. Quando atinge metade da concentração, você já tem que repor o medicamento. Principalmente se é um medicamento como de controle, né? No caso, antibiótico, porque senão as bactérias voltam a crescer ali, né? Então, isso aqui é tempo de meia-vida. Eu estou falando disso por quê? Porque isso é tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida do CACO3 é 30 segundos. E olha que louco, né? Lembra que uma das primeiras coisas que a gente descobriu na teoria é que a reação vai perdendo a velocidade. Olha, esse gráfico mostra bem isso. Reação produz 24 litros de gás. A primeira metade foi produzida em 30 segundos. A segunda metade foi produzida em 90. Percebe que a segunda metade foi mais lenta para produzir? Justamente isso é uma evidência de que a reação vai perdendo a velocidade por causa da frequência de colisões, né? Beleza? Tá. Qual o tempo necessário para que metade do já foi? B. Calcule a rapidez média. Rapidez média é a velocidade, tá? No intervalo de tempo de 120. Velocidade média em 120 segundos. 24 litros em 120 segundos. Tá bom? Ele quer expressar em litro por segundo mesmo. Então tá. Vai dar 2,02 litros por segundo. C. Observando a inclinação da curva no gráfico, em qual dos intervalos de tempo houve maior formação de CO2? Olha lá, aquilo que a gente estava falando. No intervalo entre 0 e 30. Vou colocar aqui no cantinho, ó. C. Entre 0 e 30 segundos. Tá bom? Utilizando o gráfico, estime o valor aproximado da velocidade instantânea no instante 20. Puta, essa é foda. Ó, tem uma palavrinha aí que ela é muito mágica. Qual é a palavrinha mais importante do enunciado? Hã? Instantânea? Não. Claro que essa é importante. Mas tem uma mais importante que ela. Porque isso vai te fazer não ficar louco na resolução. Estime. O que é estime? Qual que é a diferença do cara falar para você determine e estime? Não é um valor exato. Esse, para quem vai fazer prova de múltipla escolha, pessoal, esse tipo de questão, o cara vai avaliar o que você fez. Porque provavelmente o resultado de cada um vai dar diferente. Ok? Isso é a primeira coisa que eu queria comentar. Segunda, ele quer a velocidade instantânea no 20, né? Tá. Aqui vem a estimar. Aqui vem o estimar. No instante 30, ele estava com 12 litros. Então agora vocês vão olhar aí no gráfico de vocês, vão me dizer que valor vocês estimam que ele tenha produzido no instante 20. Hã? Escolhe aí o valor. Vocês vão deixar eu escolher. 10, 10, né? 10, 10. Vocês já viram o Poderoso Castiga? Não? Ai, engraçado. Depois eu conto para vocês do Poderoso Castiga.
Ninguém conhece o poderoso. Alô, alô. É que vocês não são da época do pânico, né? Ó, agora, como que eu vou estimar a velocidade instantânea, velho? Vocês lembram que eu tinha falado para vocês que a inclinação da curva nos dá uma ideia do quão rápida a velocidade está naquele momento? Tá. Essa curva, então imagina o seguinte. Imagina, por exemplo, um ponto aqui, ó. Eu vou pegar um ponto fora do exercício. Tá vendo esse ponto aqui? Agora imagina uma reta tangente a esse ponto. Não tem? Tudo bem? Você concorda que essa reta tem um ângulo de inclinação? E esse ângulo tem uma tangente? Adivinha o que que é essa tangente? É a velocidade. Igualzinho na física. Mas igualzinho. Só que na física é deslocamento, alô, por tempo. Aqui é quantidade por tempo. Então, o que na matemática a gente chama de coeficiente angular. É a tangente do ângulo de inclinação daquela reta. É o coeficiente angular. Então é o seguinte, velho. Sabe como é que você tem que estimar essa bosta aqui? Você tem que imaginar qual é o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto. Você tem que imaginar qual é a tangente deste ângulo. Como que a gente calcula tangente em gráficos? Normalmente é cateto oposto sobre adjacente. Então nós vamos fazer o seguinte, já que eu vou estimar, né? Eu tenho que escolher uma reta tangente no 20, mas que eu consiga calcular a porra da tangente. Então eu vou imaginar uma reta que não é exatamente tangente ao 20, mas ela passa pelo 20 e pelo 30. Porque aí eu consigo estimar um ângulo para esse valor, tá? Olha que bonito isso. Puta, é muito bonito, caralho, isso. Tá vendo esse intervalo aqui? Por que que esse ângulo aqui não é o correto? Porque esse intervalo é muito grande. Se eu conseguisse reduzir esse intervalo, por exemplo, entre 20 e 21, não ia estar uma reta mais tangente ao ponto? Então, quanto mais eu consigo reduzir, mais próximo é. Existe uma ferramenta matemática que consegue reduzir esse intervalo a uma coisa infinitamente pequena, chamada derivada. As derivadas na física, na matemática, elas são recursos justamente criados para esse tipo de situação. Você tem uma curva, você precisa do coeficiente angular da porra da reta naquele ponto. Como que você vai fazer a coisa mais próxima do real? Você teria que reduzir esse intervalo muito pequeno. A derivada faz isso. Ela tem um mecanismo matemático. Eu estou falando disso porque quem criou isso foi o Newton. Foi ele que desenvolveu a técnica de derivada para conseguir fazer as coisas na física, tá? Enfim, voltando. Então, ó, vamos calcular a tangente desse ângulo, tá? Eu vou colocar aqui item D. Gente, eu vou escrever assim, ó, a velocidade instantânea é igual à tangente do ângulo alfa. Onde quem é alfa? É a inclinação desta reta aqui, ó. Tá bom? Tá, vamos lá. Agora é com vocês, gente. Quem é o cateto oposto? Vocês têm que imaginar esse triângulozinho minúsculo aqui, ó. Tá bem? Quem é o cateto oposto? Seria o delta V. É a variação de volume do hidrogênio. É o delta V, que vale 20, né? Sobre. Eu coloquei a formulinha, tá? Estou colocando a formulinha. Quem é o cateto adjacente? É o delta T. Então, a gente estima que a velocidade instantânea, naquele momento, é 2 dividido por 10. 2 dividido por 10. Isso vai dar 0,2 litros por segundo. Não, não por quê? Porque isso significa que a nossa aproximação foi uma merda. Porque o que que acontece? Isso aqui é a média. A gente esperava que esse valor desse maior que a média. Porque, na verdade, pensa o seguinte, ó. É aí que tá a beleza da coisa.
O que que acontece com esse ângulo à medida que você vai percorrendo a reação? Vai diminuindo. É a velocidade instantânea diminuindo. Se a velocidade instantânea é a tangente do ângulo, se o ângulo diminui, a velocidade diminui. Então, nesse começo, a velocidade tinha que ser maior que 0,2. E para cá, ela tem que ser menor que 0,2. Para que na média, porque na verdade, quando você calcula a média, olha que foda isso. Quando você calcula a média, você faz a pior estimativa possível para a instantânea. Por quê? Você pega de 0 a 120. Que reta você pegou aqui? Você concorda que essa reta ela não tangencia merda nenhuma? Então, o que que é a velocidade média? É uma reta média que cruza essa curva, tá? Beleza? Acabou. Oi. Ah, você fez uma aproximação melhor que a nossa. Você lembra que aproximação você fez aqui? Hum, você pegou uma outra régua. Você pegou uma outra reta. Você pegou uma reta assim, ó. Você pegou uma reta assim. Porque aí quando você faz a regra de 3, você está assumindo que o negócio cresce como uma reta, tá? Tudo bem, tá tudo certo, tá? Oi, o que que você fez? Vai, conta. Puta, nerd é foda, né? Ah, vai tomar no cu. Peraí, me explica que eu quero entender isso aí. Você fez. Pessoal de casa, atenção, tá? Ele resolveu isso aqui por move. É isso que vocês ouviram, tá? Move. Não, você não ouviu nada diferente, é move. Então vai. 04. Ih, olha lá, pronto. Eu tava achando estranho, né? 04. Então, mas quando você fez isso, você calculou uma média, né? Porque se eu pego 12 e divido por 30, eu tô fazendo aqui uma média. Misericórdia. Ah, entendi o que você tentou fazer. Então só tem um problema. Deixa eu ver se eu posso fazer isso que eu vou te falar. Eu não sei se a aceleração, entre aspas, né? Vamos usar entre aspas o termo aceleração. Eu não sei se a aceleração dessa reação ela é constante. Quando eu estou usando a ideia do move, eu estou partindo da premissa de que a velocidade varia de maneira uniforme. E eu não sei se esse ângulo varia de maneira uniforme. Por isso eu não sei se daria certo. Por isso que é estimado. É o que eu falei para vocês, gente. Cada um vai dar um jeito aqui. Qualquer pessoa que tentar fazer esse exercício vai dar um jeito diferente, tá? O cara vai olhar o que você fez. O cara vai olhar o que você fez, tá? Beleza? Mara. Oi. Para além de decorar o quê? Não necessariamente. Eu já falei para você sobre isso. Você me fez essa pergunta semana passada. Exatamente a mesma. B. B não. Não, acabou, né? Agora é questão 5. Questão 5. Ai, peraí, deixa eu pegar minhas coisinhas aqui. Na questão 5, a questão aborda aquelas situações em que a reação ocorre em etapas. Então ele fala o seguinte, ó. A uma mesma temperatura, os álcoois etanol e 1-octanol reagem com PbBr3 segundo as reações. Então vamos lá.
Na primeira reação, eu vou colocar a reação, gente, pelo seguinte: isso aqui já é um pouco de orgânica. Ele pegou o etanol e reagiu com esse tal de desculpa, BR3, tribrometo de fósforo, alguma coisa do tipo. E aí rolou uma reação onde o composto orgânico virou o quê? O que que é isso aqui, ó, gente? Hã? Ó, isso aqui é um álcool, tudo bem. E isso aqui, o que que é, ó? É um aleto orgânico. É o 1-bromoetano, tá? E um subproduto aqui, que é o BR2POH, Virgem Maria Santíssima. O que que é isso? Tenho a mínima ideia. Ele fala que essa reação é rápida. E a outra reação é igualzinha, só que ao invés de ele usar o etanol, ele usou o 1-octanol. Aí olha como ele escreveu. Eu só vou escrever a fórmula do octanol, porque vale a pena mostrar um negócio aqui, ó. Aqui tinha assim, ó, CH3, aí parênteses, CH2, 7OH. Em vez de escrever tudo, né? CH2, 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 vou colocar desse jeito, tá? Ele fala que essa reação é lenta. Uma é rápida e outra é lenta. Só que se você olhar, a reação é o mesmo tipo. É o mesmo tipo. Isso aqui, gente, a gente poderia chamar de substituição na orgânica, tá? Eu peguei um OH daqui, tirei e coloquei um bromo no lugar. Tá aqui. Transformei um álcool em um aleto, tá? E a reação de baixo é lenta. Aí ele fala o seguinte: observe que as ligações a serem rompidas, CO e PBr, e as formadas são as mesmas. Tipo assim, o que que ele está querendo dizer com isso? Para esta reação acontecer, algumas ligações devem ser rompidas. Por exemplo, que ligação aqui rompeu, gente? Aqui, ó. Tem uma ligação CO que rompeu aqui. Para sair a hidroxila e entrar o bromo. Aqui, imagina essa molécula assim, ó. P, BR, BR e BR. Aqui tem uma ligação rompida. E eu tenho ligações formadas. Aqui, ó, CBR, é isso que ele está falando. Então ele fala assim, ó, observe que as ligações a serem rompidas e as formadas são as mesmas. Ou seja, o que que ele está querendo dizer nas entrelinhas? A reação acontece do mesmo jeito, do mesmo mecanismo, tá? Proponha uma explicação para a reação 2 ser mais lenta do que a reação 1. De novo, é uma questão quase que aberta. Porque você pode olhar para a reação e tentar pensar em várias situações que poderiam justificar uma ser rápida e outra lenta. Possibilidades. E aí? Ele não deu nada, 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 nenhuma informação. Ele só fala que uma é rápida e outra é lenta. É, gente, vestibular é foda porque tem algumas coisas que a gente fala assim, bom, o que que ele quer que eu responda? Né? Acho que quando a gente vai, principalmente se você vai fazer uma prova aberta, a mentalidade ela tem que ser muito nessa linha. Por que que ele fez essa pergunta para mim? Onde ele quer que eu chegue com esse raciocínio? E uma das maneiras que você tem de pensar no que ele estava pensando na hora que ele fez essa pergunta é olhar o que que as reações têm de diferente. Bom, o reagente é o mesmo, PBBR3. Aqui eu tenho um álcool. Os dois casos é um álcool. Mas o que que esse álcool tem de diferente desse? O tamanho. O tamanho. O tamanho da molécula. O tamanho da molécula é bem maior que esse. Será que o tamanho da molécula poderia interferir na rapidez da reação? Com certeza. Porque imagina o seguinte, gente.
Para acontecer a reação, lembra que um dos fatores é que haja uma colisão efetiva. Na verdade, tem que haver colisão efetiva. E uma das coisas que faz uma colisão ser efetiva é o choque acontecer no lugar certo. A gente até chama de sítio ativo, né, lá na biologia. No lugar certo, com a orientação certa. Existe uma questão de encaixe. E me parece claro que, para essa reação acontecer, o choque tem que ser entre essa molécula e a hidroxila. A reação acontece na hidroxila. Então, imaginem, por exemplo, uma molécula de dois carbonos como hidroxila aqui. Uma molécula de dois carbonos como a hidroxila é quase metade da molécula. Agora, numa molécula que tem 8 carbonos, com uma hidroxila na ponta, imagina uma coisa enorme com a hidroxila aqui na ponta. Então, as colisões, elas provavelmente serão mais difíceis de serem no lugar certo. Porque, por exemplo, imagina uma molécula dessa colidindo aqui, ó, na bundinha da outra. Não vai ter reação. A orientação, a posição, ela vai determinar isso. Por isso que no nosso corpo a gente precisa de tantas enzimas. Todas as reações que existem no nosso corpo são reações catalisadas. Uma das explicações para isso é a mais óbvia, é as nossas moléculas que a gente reage são grandes. Imagina, por exemplo, se a gente fosse ficar esperando uma glicose ter uma colisão efetiva com oxigênio lá na mitocôndria. Você ia demorar para produzir o ATP. Então, molécula grande reage mais lentamente. Por quê? Porque como ela é grande, até a outra molécula conseguir encaixar certinho ali, demora. Então, a possibilidade é a seguinte: possibilidade. No segundo caso, a molécula do reagente é maior do reagente. Molécula do reagente é maior, dificultando a orientação e perdão, da colisão efetiva e localização do sítio ativo na colisão. Tá? Esse tipo de coisa, da molécula ser mais difícil de reagir, faz com que, para que você consiga acelerar o processo aqui, você pode aumentar a temperatura, mas normalmente não é isso que se faz. Normalmente é usar catalisador mesmo. Tá? Porque o que, que o catalisador faz? É mais ou menos assim. O catalisador, imagina essa molécula aqui lá dentro se movimentando loucamente. E aí a outra molécula tem que dar sorte de bater bem na hidroxila para reagir, taranã. Quando você põe o catalisador, geralmente o que que ele faz? Ele se liga com essa molécula, tum, e, e além de deixar essa molécula praticamente parada, o catalisador tem uma propriedade, por isso que o catalisador é específico, de expor a parte da molécula que vai reagir. Então, tipo assim, se o OH é quem vai reagir, o que que o catalisador faz? Ele expõe o OH, deixa a molécula parada e expõe o OH. Aí a outra molécula vem, bate e reage. E o mais louco é que quando ocorre a reação, né? Tipo, a molécula vem, bate e reage, o catalisador solta imediatamente o produto. E já está pronto para catalisar outro ciclo. Por isso que a gente fala no estudo do catalisador, não sei se vocês lembram, que o catalisador é regenerado. Então ele gruda no reagente, catalisa, solta. Aí fica lá. Aí vem outro reagente, ele gruda, catalisa, solta. É uma maquininha de catalisar, tá? Beleza? Ahn, é isso. Ui. Então, numa prova aberta, o que, que provavelmente iria acontecer? É difícil a gente imaginar, porque a banca ela vai ter um critério. Olhando para a questão, qual que seria o critério que eu adotaria como banca? Se o aluno percebeu que a cadeia carbônica é maior, ele já tem que ganhar um acerto parcial. Porque, durante uma questão aberta, o que, que eles fazem?
Você tem o erro, o acerto parcial e o acerto completo. Então, o que que eles fazem nesse tipo de situação? Né? A banca da Vunesp, por exemplo, ela faz muito isso. Ela tem um método, né? Antes de começar a corrigir as provas, o que eles fazem? Eles pegam as provas de, tipo, vamos supor que prestou 15 mil pessoas. Eles pegam a prova de uns 2 mil, 3 mil, 4 mil. E ficam só lendo as questões, para ver o que que a galera respondeu. E aí eles começam a, pelo que a galera respondeu, eles começam a criar um padrão de o que que eles consideram certo. Então, olha, nessa questão, o aluno que deu a melhor resposta falou que a cadeia era maior e o problema disso é que tinha tananã, tananã, tananã. Esse cara vai ganhar um acerto máximo. Aí, dentro daquele universo, tem um monte que fala, olha, porque a cadeia era maior. Só que não estabeleceu uma correlação com a cadeia e o fato da reação ser mais lenta. Tá, mas por que que a cadeia maior é mais lenta? Então ele vai ganhar um acerto, mas não o total. E uma coisa importante de falar, né? Eles corrigem as provas, gente, de maneira relativa, tá? Então, assim, às vezes você fala, ah, mas o que eu respondi estava certo, mas alguém respondeu melhor. E na hora de. Alô? E na hora de estabelecer a pontuação, eles vão ter que classificar alguém. Então eles fazem esse filtro. Olha, qual é a melhor resposta? É essa daqui. Então quem chegou nela, essa vai ser o acerto total. E aí eles vão distribuindo os outros pontos. Tá? Então, assim, né? Para quem for fazer prova discursiva, escreva. Não precisa escrever textões, mas, por exemplo, eu acho que a cadeia. Mano, escreve. Escreve. O máximo que vai acontecer tá errado. Não é para deixar ela em branco, entende? A não ser que seja uma questão que, puta, você nunca ouviu falar mesmo, assim. Fala, meu, não tem nem o que escrever aqui. Tá? Próxima. 6. Estudando os fatores que influenciam a velocidade das reações, os cientistas imaginaram uma explicação simples para o modo como a qual são quebradas as moléculas dos reagentes e são formadas as moléculas dos produtos. É chamada a teoria das colisões. Aí, BOF. Todas as colisões entre reagentes são efetivas. Não. Tem as efetivas, as não efetivas. As não efetivas são aquelas em que os reagentes colidem, mas não acontece nada. 2. A velocidade da reação é diretamente proporcional. Alô? Voltou. Voltamos. Vou trocar a bateria, pessoal. Começou. Aqui. Voltando então na frase 2. A velocidade da reação é diretamente proporcional ao número, à frequência de colisões efetivas, sim. Aumenta o número de colisões, aumenta a rapidez. 3. Existem colisões que não são favoráveis à formação de produtos, sim. Que é justamente o que a frase 1 estava errada, né? 4. Quanto maior for a energia de ativação, maior será a velocidade da reação. Ao contrário, quanto maior a energia, menor a velocidade da reação. Tá bom? Ficamos então com C, 2 e 3. C. Questão 6C. Questão 6C. 7. A 7 tem gráfico de novo. Observe o gráfico abaixo. Aí ele vai fazer afirmações de verdadeiro ou falso para essa reação. Tá? Deixa eu só colocar o gráfico rapidão aqui. Aqui ele colocou o gráfico, né, da velocidade em função da concentração de amônia. Se você olhar lá na reação, né, é amônia se decompondo em nitrogênio e hidrogênio. 2NH3 gasoso,
dando N2 mais 3H2. Aí, gente, aquele raciocínio da inclinação, da curva, ele vale aqui do mesmo jeito, só que agora uma decrescente. Então, a gente tem lá uma curva decrescente. Ele deu alguns pontos. Ele deu no instante um, no instante um, no instante 2 e no instante 3. 1, 2 e 3. Isso está em segundos. A concentração de amônia. No instante um a concentração é 4. Ô, 4 o quê? Então, quando está em colchete, é mol por litro, tá, gurizada? Sempre mol por litro. No instante 2 ela está em 2 mols por litro. Aqui. No instante 2 ela está em 2 mols por litro. E no instante 3 ela está em um, provavelmente, né? Ali o cara quis mostrar o 1. Aqui. Hã? Ah, é hora, pode crer. Obrigado. Valeu. Tá bom. Agora vamos lá para as alternativas. A curva decrescente indica que a amônia é consumida. Ok. Uma consumida com o passar do tempo. 2. A velocidade média do consumo da amônia. Ó, toda vez que ele falar a velocidade média, ele vai te propor um intervalo, já que é média. A velocidade média de consumo da amônia no intervalo de 0 a 1 hora é de 4 mols por litro por hora. Ô, gente, entre 0 e 1 hora, a concentração de amônia caiu de 8 para 4, não é? Velocidade média entre 0 e 1 hora. A variação de concentração foi 4. Então é 4 mol por litro por hora. Dá certinho. 4 mol por litro por hora. Tá? Nota que alguém tinha perguntado, não me lembro quem foi na aula da semana passada, da história do menos. Viu que ele nem colocou o menos, né? Nem colocou. 3. A velocidade média do consumo de amônia no intervalo de 1 a 2 horas. 1 a 2 horas. Ó, em 1 hora, ele estava com 4 mols por litro. Em 2 horas, caiu para 2 mols por litro. Então, a variação foi de 2 mols por litro por hora. Tudo bem? Ó, velocidade média entre 1 e 2 horas. 2 mol por litro por hora. Olha lá, a velocidade média está caindo. Isso significa que a reação está ficando lenta. Próxima. A velocidade. A velocidade média. Ah, não, já foi essa. Ah, acabou. Uma tá verdadeira. Tá tudo verdadeiro, então, né? Ah, é 3. Ele falou que é 1 mol por litro por hora, é verdade. Então é 1 e 2. 1 e 2, alternativa B de bola. B de bola. B de bola. 8. E 8. Oi. Alô? Oi. Voltou. Bateriazinha aqui já é Elvis.
Então, Edivan, sobre a sua pergunta da unidade de velocidade, né? Por que que eu sei que é por hora? Porque, vamos lá, para eu chegar nesse resultado, que conta eu tive que fazer? A velocidade média é igual a variação da concentração de amônia sobre o tempo. Isso é a conta que eu fiz para calcular a média. Aí eu pensei, bom, se isso aqui é mol por litro, isso aqui é hora, então mol por litro por hora. Você pode escrever assim, se você quiser, ó, mol litro vezes hora, que é a mesma coisa. Por hora é 1/hora, né? Aqui para cima. Então daria na mesma ideia, tá? E também pode vir assim, ó, mol litro a menos um, hora a menos um. Tudo a mesma coisa. Assim, assim ou assim. Te digo mais. Ele vai mostrar assim. Os caras são foda. Ele sempre mostra do jeito mais complicado, tá? Tudo bem? Pegou? Tranquilo? Tá? Beleza. Ahn, questão número 8. Nossa, que grande, né? Aí, eu que escolhi, né? Eu que me foda. E vocês também, né? No caso. Vocês pagam pela escolha. Ó, uma das maneiras de se obter hidrogênio gasoso é provocar a reação entre um ácido, por exemplo, clorídrico, e um metal. Nossa, de novo, né? Poxa vida, será que eu tenho que saber esse negócio mesmo? Então ele vai reagir ácido clorídrico com zinco, ferro, zinco, alumínio, etc. Equacione a reação entre o ferro e o ácido clorídrico. Assuma que os produtos formados são o hidrogênio e o ferro 2. Então, espera um pouquinho. Ferro com ácido clorídrico. Lembra que o ferro pode ser 2 ou 3, né? Por isso que ele especificou aqui. Qual que é qual que é o sal que eu vou formar aqui, então, gente? O cloreto é menos um. Ele quer que o ferro seja qual? O, o 3? Então é FeSL3, velho. Podia ser o 2, não é nem isso. Mais H2. Tá bom? Esse aqui é a reação de deslocamento de ferro com ácido. Bom, agora balanceamento, né? Puta merda. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar um 2 aqui, ó, para ficar com 6 cloros. Por quê? Porque daí eu ponho 6 aqui, ó, e aqui 3 e aqui 2. Vê, vê aí. Esse com 3 é o mais chato de balancear ainda. É o mais chato. Ah, daqui a pouco a gente vai aprender a balancear por NOx. Muito legal. Acho muito legal. Nada. B. Oi. Aí se você colocar 3 sobre 2 aqui, fica um, 3 e um. Pode, pode. Tá? Normalmente o pessoal costuma colocar os menores inteiros, mas não está errado, não. B. Qual a quantidade de matéria, mais conhecida como número de mols, de hidrogênio formada quando 112 gramas de ferro participam da reação? Dado massa do ferro 56. Quero usar 112, gente. Quantos mols estou usando de ferro? Dois. Dois. Ó, 2 mols de ferro, que são 112 gramas, produzem 3 mols de hidrogênio, de gás. Tá bom? Beleza? Então, o próprio balanceamento da equação já me deu a resposta do item B. Isso aqui é o item B, ó.
Você não precisa nem fazer a regra de 3, porque quando você monta a primeira linha, ó, já está aqui. 112 produz 3 mols, tá? Beleza? C. Qual a pressão exercida pelo hidrogênio a 27 graus num recipiente de 20 litros? Pressão do hidrogênio, gente. Eu vou usar a equação de Clapeyron. Ó, já é com o P isolado, tá, gente? Já com o P isolado. P igual a nRT sobre V. Acabamos de descobrir o número de mols. Ô, gente, deixa eu só fazer uma perguntinha antes da gente sair fazendo conta. Por que que eu não posso usar o 22,4 aqui? Porque eu não estou na CNTP, desgraçadamente. Eu estou a 27 graus, tá? Eu estou a 27 graus. Eu não tenho como fazer nada na CNTP. Se bem que nesse caso eu quero achar a pressão, né? Então nem teria como mesmo. Nem teria como. Então fica P é igual a 3 vezes 0,082 vezes 27 Celsius para Kelvin dá 300 sobre 20 litros. Ó, 0,082 vezes 300 dá 24,6. Tá aí. Dividido. Que merda. Tudo bem. 24,6 vezes 3, 12, 73,8, eu acho. 73,8 sobre 20. 24, 246, 4, 8, 12, 72, 6, 12, 18. Não. É 74, eu acho. Bom, vou deixar na mão de vocês. Deixa eu apagar aqui. Não acho que seja 73,8. Hã? É mesmo? Eu achei que fosse 74. Aí eu divido isso por 2 e depois por 10. Ai, 35, 36,9. Então dá 3,69, né? 3,69 ATMs. Virou um problema de estequiometria, né? Sempre bom. Parece que faz muito tempo, né? D. 1,12 quilogramas de ferro metálico é colocado em contato com excesso de ácido. Depois de 5 horas, foi constatado que 520 gramas de ferro permaneceram na forma metálica. Determine a velocidade de reação em gramas de ferro por minuto. Então, tipo assim, no instante zero, já respondendo o item D, no instante zero, a massa de ferro, vou chamar de M0, era 1.120 gramas. Tipo, é 1,12 quilos. Tá bom. Aí passaram-se 5 horas, foi isso? Isso. E foi constatado uma massa de ferro de 520 gramas. Então, houve um consumo de ferro nesse intervalo de tempo, né? Qual foi o delta M do ferro? O delta M, que é a variação de massa, né? 1.120 menos 520. 1.120 menos 520. Que dá 600, né? Ó, tô escrevendo grande hoje. Hoje eu lembrei. É, ele quer em grama por minuto. Ai, que desgraçado. Grama por minuto. Ah, não é tão desgraçado. Vamos lá, ó. Se ele quer em gramas por minuto, vamos lá. Gramas, variação de massa 600 sobre
Como ele quer em minutos, eu vou pegar os 5 e multiplicar por 60. Eu vou deixar assim multiplicadinho, porque daí a gente simplifica. Olha lá, tá? 600 por 60 deu 10, dividido por 5 deu 2. Então a velocidade é 2 gramas por minuto de ferro, tá? Depois ele quer a velocidade de hidrogênio em mol por minuto. E agora? E agora, gente? Quanto de hidrogênio eu produzi? Você vai ter que fazer uma estequiometria. Porque assim, quanto é que eu gastei de ferro? 600 em 5 horas. Agora eu preciso descobrir quanto que eu produzi de hidrogênio em 5 horas, né? Tem vários jeitos de fazer. Eu vou fazer com uma estequiometria, ó. Por quê? Se a gente olhar aqui na reação, 2 mols de ferro, 112 gramas, produzem 3 de hidrogênio. São 6 gramas, né? O mol do hidrogênio é 2 gramas por mol. Então eu vou abrir uma regra de 3 assim, ó. 112 gramas de ferro produzem. Ele quer em gramas ou em mols? Aí tomara que seja mol. Ah, então 3 mols de H2. De H2. Isso em 5 horas, né? Tá, 600 gramas vai dar N. Vai dar 1.800 sobre 112. Uns 14, sei lá. 13. Peraí. Oh, maldição. Deu 16, é isso mesmo. Aproximadamente 16. 16 mols de H2. Agora eu vou dividir isso pelo tempo. Velocidade média, só que em termos de H2. Ele quer por minuto também. Então é 16 mols em 5 horas, que são 300 minutos. Tá bom? Aqui a gente podia arredondar para 15, né? 16 dividido por 300. Vai dar 0,05. 0,053, né? Um pouquinho maior que 0,05. Tá? É mols por minuto. Eu vou escrever assim, ó, mol vezes minuto a menos um, tá? Mol vezes minuto a menos um. Deixa eu ficar um pouquinho aqui para o pessoal de casa conseguir pegar aqui essa tela. A questão 9, gente, ela já entra com aquela história da lei de velocidade. Tá? Essas últimas questões agora, principalmente a 9 e a 10, né? Elas vão trabalhar com essa ideia de lei de velocidade. Depois a 11 e a 12 são de vestibular de múltipla escolha, né? Inclusive a 12 acho que é do Enem, se não me engano. Não sei se é a 12 ou a 11 ou as duas. Aqui ele deu uma tabela. Ó, vamos lá. 9. Ele diz o seguinte na 9, gente. Considere a fase gasosa
da reação entre o óxido nítrico e a molécula de bromo a 273 graus Celsius. A velocidade inicial de formação do NOBr foi determinada experimentalmente para várias concentrações do NO e do BR2. Então, ó, ele fala que foi determinado experimentalmente, ou seja, ele foi lá para o laboratório e mediu. Aí ele pede no item A para que a gente determine as ordens da reação do NO e do BR2, e também pede no item B para que a gente determine a constante de velocidade. Então, ó, se o cara me deu, não sei se vocês lembram que para você determinar a equação de velocidade, você precisa saber se a reação é elementar ou não elementar. Como nesse caso ele não disse absolutamente nada, mas deu a tabela, eu vou investigar. Então, eu já faço isso aqui, ó, para começar o exercício. A velocidade da reação é igual a K vezes NO, a concentração de NO, multiplicada por X. Né? Porque a lei cinética diz que a velocidade da reação depende da concentração dos reagentes. Multiplicada pela concentração de Br2 elevado a um Y. E agora eu vou dar meus pulos para achar o X e o Y. Bom, aí, ao mesmo tempo, ele deu a tabela com 4 experiências. 1, 2, 3, 4. Primeira coluna da experiência, concentração de NO. NO. Aí eu tenho 0,10, 0,25, 0,10 e 0,25. Segunda coluna, concentração do outro cara, do reagente. Temos 0,20, 0,20, 0,5, 0,5. 0,20, 0,20, 0,50 ou 0,5, né? Mesma coisa. Aqui. E aí ele colocou a velocidade em mol por litro por segundo. 24, 150, 60 e 735. Misericórdia. Tá aí. Agora, o que a gente tem que fazer? Escolher os experimentos e fazer a comparação entre as velocidades e as concentrações. Lembra que a dica é a seguinte: se eu quero achar o expoente do NO, eu tenho que escolher 2 experimentos onde a única coisa que varia é o NO. Então, por exemplo, para descobrir o X, eu posso olhar para os experimentos 1 e 2. Dá uma olhada aí. Experimentos 1 e 2, a concentração do bromo se manteve constante. Só que a concentração do NO aumentou do 1 para o 2. E ela aumentou quantas vezes, pessoal? Olha, ela aumentou 2,5 vezes. Agora presta atenção, pelo amor de Deus. Se aqui for 1, significa que a velocidade aumentou 2,5 vezes. Se aqui for 2, significa que a velocidade aumentou 2,5 vezes ao quadrado. Entenderam qual é a lógica? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esses 2 valores e ver qual é a relação entre eles. 24 e 150. 24 e 150. 24 e 150. 6,25, né? 6,25. 2,5 vezes ao quadrado. Só que você tem que perceber, gente. É claro que aqui, o que você faz, né, na hora da prova? Pega o 150 e divide por 24. Simplifica, faz o que você for possível, tá? Então, eu já achei que o x vale 2. O expoente é 2. Agora eu vou para o bromo. Para eu descobrir o bromo, eu posso fazer a mesma coisa, só que agora com os experimentos 1 e 3, por exemplo. Ou 2 e 4, por exemplo. Dá na mesma. Tá? Vamos fazer com 1 e 3 porque tem números menores. Né? Do 1 para o 3, gente, concentração do bromo aumentou
2 vezes e meia também. 2 vezes e meia. Agora eu pego 60 e divido por 24. Quanto dá? 2 vezes e meia, não é? O número 60 é 2 vezes e meia maior que 24. Perceberam isso? Então, quando eu aumento 2 vezes e meia a concentração de um reagente, só do bromo, aqui para cá, ó, eu aumento 2 vezes e meia o valor da velocidade. Então, isso significa que nós estamos trabalhando com uma grandeza diretamente proporcional, tá? Então, o Y vale 1, 1. Tudo bem? Para uma prova de múltipla escolha, essa é a pergunta normalmente que se faz. Só que, antes da gente, né, ir para frente, olha o que ele fala no item B. Determine a constante de velocidade. Esse tipo de pergunta não é comum em prova de múltipla escolha. Mas em prova discursiva é. Como que eu vou achar a constante de velocidade? Bom, agora, gente, eu já sei a equação de velocidade. Então, para o item B, eu tenho que a velocidade é k vezes concentração de NO elevado ao quadrado vezes a concentração do bromo elevado à primeira. Como a gente já descobriu os expoentes, o que que eu faço? O que que você faz? Você escolhe qualquer um dos 4 experimentos e joga os valores naquela conta. Por exemplo, você tem o experimento 1, eu gosto de usar o experimento que tem os menores valores. A concentração do NO é 0,1, a concentração do bromo é 0,20 e a velocidade vale 24. Então, velocidade 24 igual a K vezes concentração do NO 10 a menos 1 vezes concentração do bromo 2 10 a menos 1, né? 2 10 a menos 1. 2 10 a menos 1. Ele vai dar primeiro. Ah, aqui eu esqueci, perdão, gente. Desculpa aí. Aqui é o quadrado, ó. O 10 a menos 1. Então fica 24 igual a. Aqui vai ficar assim, ó. 10 a menos 2. Com o 10 a menos 1 aqui vai dar 10 a menos 3 vezes 2. Então vai ficar assim. 2 vezes 10 a menos 3, K. K. Portanto, K vai dar quanto? 24 sobre 2, 10 a menos 3. Vai dar 12.000, né? Não, é, né? 12.000. 12.000. Pronto. Esse é o valor da constante de velocidade. Então, essa questão da unidade ela é meio foda, pelo seguinte. Normalmente, ela tem unidade, tá? Só que qual que é o problema? Muitas vezes a gente não escreve a unidade da constante. Aqui, gente, um parênteses, pelo amor de Deus. Esta constante não é a constante de equilíbrio. Porque quem já estudou esse assunto sabe que daqui a pouco a gente começa a falar de equilíbrio. Isso aqui é uma constante de velocidade. Tá bem. Qual que é a unidade dela? Depende da equação. Porque olha só, dá uma olhada nisso aqui, ó. Imagina eu isolando o K dessa conta. Como que ficaria se eu isolasse o K? Então, eu vou fazer uma anotação aqui, ó, só para não ficar zoado. Unidade do K. Unidade do K. Para você descobrir a unidade do K, o que que você faz? Você pega a equação de velocidade e isola o K. Então fica assim, ó. K igual a V sobre NO ao quadrado vezes. O que que é o outro? Bromo, a primeira. Certo? Agora, o que que você faz? Trabalha só com as unidades. Por exemplo, se você olhar na tabela, qual que é a unidade de velocidade que está na tabela? Tá, mol por litro por segundo, certo? Então eu faço assim, ó.
Vum, mol por litro segundo. Agora, aqui embaixo no denominador, eu teria, né, o que foi a conta que eu fiz aqui. Eu peguei uma concentração e elevei ao quadrado e multipliquei por uma outra concentração elevada ao cubo. Desculpa, elevada à primeira. Então, a soma desses expoentes vai dar mol por litro ao cubo. Então, fica assim, ó, mol por litro, tudo ao cubo. Oh, meu Deus. O que que eu faço agora? Cancela mol por litro. Você cancela um mol por litro daqui, um mol por litro daqui, aqui vai ficar ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. 1/2 mol por litro ao quadrado. Passa o mol por litro ao quadrado para cima, vai ficar mol por litro a menos 2. Então a unidade do K é mol por litro a menos 2 vezes segundo a menos 1. Deu para entender qual que é a merda? Só que assim, para cada equação essa conta vai dar um resultado. Por isso que o pessoal acaba não colocando o valor da constante, tá? Beleza. Vamos fazer o intervalo? Eu não quero atrapalhar o café de vocês e nem o meu, tá? A gente volta às 10h30, tá bom, gente? Ó, e nós terminamos 12h30, tá? Não vou descontar em vocês, não, meu atraso. Tá? 12h30 a gente termina. A gente volta em 20 minutos, tá?